Brecha aberta, porque o nosso podcast está no ar. Bom dia, galera. Sexta-feira, quase iniciando o nosso final de semana. Daqui a pouco eu vou apresentar o nosso convidado de hoje. Ele que é um convidado muito especial, é um dos símbolos aqui da nossa cidade. Nós estamos retomando as gravações também, depois de uma semana aí de reparos. Tivemos alguns problemas aqui no estúdio, mas agora tá tudo certo e vamos continuar nossa segunda temporada. Quero iniciar o episódio de hoje agradecendo a todos os nossos parceiros, todos os nossos patrocinadores aqui do Brecha, especialmente a Casa do MDF, o aplicativo Ai Que Fome e a Equidize, agência de marketing digital. Nosso muito obrigado aos nossos parceiros master e a todos os nossos parceiros que estão aí na nossa tela. E vamos lá apresentar nosso convidado, Frei, paz e bem. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Estamos muito felizes que você tenha aceito o nosso convite. Alegria nossa de poder estar num lugar aconchegante aqui, né? Você fez uns concertos aí, não deu certo? Sim, teve uns probleminhas aí de filtração, mas agora tá tudo certo. Uhum. Que bom estar aqui, muito obrigado. Semana da Família, também um abraço a todas as famílias, que o Pai do Céu nos abençoe, estamos à disposição para conversarmos. Isso aí, muito obrigada, Frei, amém. Eu que agradeço e também a gente comemorou recentemente o aniversário do nosso padroeiro, né? São Lourenço, teve a festa semana passada, foi muito bonita, né, Frei? Foi linda, nós iniciamos as festividades fazendo os tríduos no fim de semana, sabe, Camila, Por que no fim de semana? Porque durante a semana o pessoal participa bastante da missa na quarta-feira à noite, que tem a missa e tem a novena de Nossa Senhora. Aí decidimos de fazer no sábado e no domingo, na quarta e depois no sábado e domingo dos dias da festa. Uhum. Foi maravilhoso o tríduo, a preparação. Nós trabalhamos o tema Peregrinos da Esperança, porque estamos todos a caminho. Houve uma grande participação da comunidade. Convidamos algumas comunidades para fazer parte, vir animar as celebrações, também assim para ter mais gente. Uhum. Mas foi bem maravilhosa a parte espiritual, com as celebrações das missas e com a missa também lá no CTG, no sábado de manhã. Uhum. Então essa foi a parte espiritual da nossa festa. Sim. Materialmente, Camila, nós fizemos o nosso mondongo também, que teve grande participação da nossa comunidade. Uhum. O pessoal adquiriu mesmo, não sobramos nada. O pessoal gosta. Gosta e gosta muito bem. Por quê? Muito bem temperado, gostoso, muita gente trabalhando, mas fazem com alegria. Uhum. Então aqui em São Lourenço, eu sempre digo que é uma cidade diferenciada, por vários aspectos. O pessoal participa bastante aqui, Frei? Participa muito, participa bastante. E quando a gente fala que aqui no nosso evento principal, que é a nossa festa, participam 500 pessoas, o pessoal não acredita. Uhum. Que você veja, no mondongo trabalharam mais de 50 pessoas, que a gente fez o mondongo o dia do município. Uhum. E só entregamos no centro de pastoral. Então foi uma semana bem intensa, mas porque é um trabalho grande. Depois nós temos o Festival do Pastel, que começa na quarta-feira, que antecede a festa. Então, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E então, cada dia, de manhã e de tarde, de manhã eles confeccionam o pastel, e à tarde tem que fritar, entregar, e começa a entrega 2h30, 3h, e vai até 9, 10 horas da noite. É um dia todo de trabalho, manual, né? Manual, tudo manual, um por um. E aí depois nós temos os dias da festa, que é o sábado e o domingo. Uhum. Então dá bastante trabalho. Então nós, freis, nos sentimos apoiados quando a gente faz a festa, porque ela também é uma tradição dentro da nossa comunidade. E esse ano nós estávamos completando 72 anos de fundação da paróquia, que é a paróquia mais antiga que o município. Olha só. Dia 26 de julho agora o município fez 66 anos. Mas a paróquia não era daqui, então? A paróquia, os capuchinhos estão aqui há 75 anos. Ah, entendi. Só a paróquia nossa é desmembrada de São Carlos, os padres diocesanos que atendi de lá. Só teve um padre, o padre José, que trabalhou aqui
há 72 anos atrás. Depois os capuchinhos vieram, trabalharam, nos primeiros 3, 4 anos já se tornou paróquia, porque pertencia a Palmas, a nossa diocese de Chapecó também pertencia a Palmas, foi desmembrada, e aí os capuchinhos pegaram, e até hoje os capuchinhos estão aqui. Então é Entendi. uma sintonia grande com a comunidade. Sim. E o Frei é de onde? É de São Lourenço mesmo? Eu sou de São Domingos, São Domingos, da região. da região aqui de São E Domingos. daí trabalhou sempre por aqui, Frei? Não, nunca, primeira vez. Sério? Olha só. Eu me ordenei e fui trabalhar no seminário, na formação. Eu trabalhei durante 12 anos na formação de novos sacerdotes, fui orientador educacional durante alguns anos. Depois desse trabalho vocacional e educacional, eu fui para Capinzal, onde fiquei 9 anos. Aí depois de Capinzal fui para Ponta Grossa, lá nós temos 2 paróquias, trabalhei lá por 12 anos. Aí lá terminei, fiz curso de jornalismo também lá. Olha. E aí há 7 anos que estou aqui em São Lourenço. Então estamos falando com um especialista também. E a primeira vez que eu trabalho perto da minha família. Eu tenho meus sobrinhos, minhas 3 irmãs que moram aqui em São Domingos. Então a gente, tipo no domingo, depois da missa da noite, geralmente eu vou lá, poso uns com 40 elas, minutinhos, fico lá. Às vezes a gente vai almoçar, tem tudo a sobrinhaiada por aí, né? E uma irmã minha mora no sítio, no Maratá. Aqui 2 em São moram Lourenço. aqui na cidade de São Domingos, aí na saída para Vila Milani, e uma mora no sítio. Sim, aham. Mas como que começou a caminhada religiosa, Frei? Como que foi o chamado de Deus? O chamado de Deus veio através das missões. Das missões capuchinhas, não. Eram os capuchinhos, Isso com quantos anos? com 11. 11 anos. 11 para 12 anos eu entrei com os capuchinhos, porque eu era coroinha e participava da nossa comunidade no interior, chamada Encruzilhada. Ela fica entre o Maratá e São Domingos. E ali nós morávamos e os freis foram fazer missões. E eu me encantei para ver eles de hábito com a batina, com o hábito capuchinho e etc. E aí trabalhava aqui em São Domingos o Frei Eugênio, quando São Domingos era a paróquia também dos capuchinhos. Depois, por falta de gente, aí nós entregamos para a diocese, a paróquia. Mas naquele tempo era o Frei Eugênio. E ele era um homem assim muito dado no meio do povo, muito popular. E ele ia direto lá em casa. E aí eu disse, eu vou entrar para o seminário. Vou estudar no seminário. Mas na sua família nunca teve ninguém da... Não. Nunca teve religioso. Da minha família, não. Tanto é que eu sou o mais novo de 7 irmãos. Meus 3 irmãos mais velhos já são falecidos e eu tenho as 3 irmãs e eu. E aí fui para o seminário, mas a gente nem sabia o que era. Mas teve apoio da família na época? Ah, muito, muito. A família já era da igreja, frequentava muito, tudo? muito. Os meus pais, a minha mãe, por exemplo, ela era cozinheira da nossa comunidade durante muito tempo, daí ela pegou idade, ficou velha, e meus pais, daí meus irmãos, sempre envolvidos na comunidade, com catequese, minhas irmãs são muito religiosas, mais do que meus irmãos. Eu, quando vou na casa delas agora, elas estão sempre lá, ou rezando o terço, ou na missa, e etc. O pessoal vai muito pedir oração lá para minhas irmãs. Então, a minha vocação é essencialmente capuchinha, porque eu entrei no seminário e não voltei mais para casa. Com 11 para 12 anos, nossa, a gente chorava no fim da tarde, que dava aquela saudade de casa, tudo piazada. Nós éramos em 20 e poucos no seminário, que agora já fechou. O seminário em Ouro. Ouro. Ouro é perto de Capinzal. Depois fui trabalhar lá mais tarde. E aí agora o seminário lá fechou, o seminário menor, porque piazada, etc. A gente pega mais só adultos agora. De lá a gente ia para Irati, onde tínhamos o seminário maior, que ele acolhia então o ginasial e o 2º grau. Depois fui para o noviciado em Curitiba e aí fui para teologia em Ponta Grossa, filosofia e teologia. Fiquei mais 6 anos e me ordenei em 1984. Então vou fazer 40 anos de ordenação. 40 anos. 40 anos de É lida. que o Frei entrou muito jovem, ainda Eu criança, né? Criança. Em relação a isso, o Eu Frei... nem sabia o que era. Eu queria entrar para o seminário, mas não sabia fazer a distinção. O que era padre, o que era frei, o que era religioso, consagrado. Qual que é a diferença, então, aproveitando o gancho?
Entre frei e padre, por exemplo. Isso, frei, porque nós, em primeiro lugar, nós somos freis, porque São Francisco, quando ele fundou os capuchinhos, não, a ordem franciscana, foi aos pés da Porciúncula, lá em Assis. A Porciúncula é uma pequena igrejinha, Camila, que ela está dentro hoje de uma grande igreja chamada Santa Maria dos Anjos. E ali São Francisco sentiu o chamado de Deus e disse: eu quero formar uma ordem de irmãos. E ele ficou naquela dúvida. Ele era de uma família muito rica, São Francisco. Francisco morava lá em Assis e ele queria ser militar, grande, etc. Ele foi para a guerra e foi preso, voltou para casa doente. Ele ficou 2, 3 anos pensando: Senhor, o que você quer que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? E um dia ele entrou numa igreja e lá ele abriu a Bíblia e lá ele encontrou: vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Não leve 2 cajados, não leve nada, leve o necessário. E 1 vez, 2 vezes, 3, e ele disse: é isso que eu quero. Aí ele voltou para casa, foi lá em Assis na praça, chamou os familiares, chamou o pai, se tirou nu diante de toda a comunidade e diante do bispo ele disse assim: de hoje em diante eu não vou chamar mais o meu pai, que era Pedro, o nome do pai dele, Pedro Bernardone, mas vou chamar Pai Nosso que está no céu. E ele, ao tirar-se nu, o bispo cobriu com o seu manto e a partir daí ele disse: eu quero uma ordem de irmãos. Nos primeiros 3 anos do franciscanismo, 5.000 seguidores ele teve. Teve o chamado capítulo das esteiras, onde se reuniram todos e etc. Então, e a gente foi conhecendo então essa história de São Francisco, vendo o testemunho dos freis mais antigos, a sua generosidade, a maneira com que eles tratavam o povo e se dedicavam, e a gente foi conhecendo o que era então. Frei, a palavra frei significa irmão, padre significa pai. Nós, freis, ficamos padres por uma necessidade da igreja, porque na época São Francisco ele não ficou sacerdote, ele se tornou frei e diácono por uma necessidade. Aí entrou na ordem depois, mais tarde, por necessidade do sacerdócio, de nós freis nos tornarmos padres. Então, mas nós, a primeira missão, o primeiro carisma nosso é sermos freis. A palavra frei significa irmão. Padre significa pai de uma comunidade. E aí, por causa da necessidade da igreja, nos tornamos então também sacerdotes. Mas nós, por exemplo, nossa regra e vida é viver o evangelho, mas em fraternidade. Nós somos em 3 freis aqui. Então, para constituir fraternidade, Camila, precisamos estar no mínimo em 3. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós formamos as nossas fraternidades no Paraná, Santa Catarina e Paraguai. Os freis capuchinhos atuam. Nossa província do Paraná e Santa Catarina. Depois tem outros capuchinhos no Rio Grande do Sul, por exemplo, que são outra província. São Paulo é outra província. Nós somos 13 províncias de freis no Brasil. Por que existem diversas, frei? Diversas por causa das distâncias e por causa também da realidade. Então, as províncias foram se formando com o passar do tempo, vindo vocações, e nós agora atendemos o Paraguai, é vice-província. Aquela vice-província está sobre vamos dizer, a responsabilidade dos freis capuchinhos. Então, cada região foi formando o seu grupo por causa de muitas distâncias e etc. Há já congregações religiosas que estão se unindo no Brasil, por quê? Porque diminuíram muitas vocações, sabe, Camila? Então, pode continuar, Frei. Muitas congregações estão se unindo, por quê? Porque falta gente. Nós também, freis, temos dificuldades com vocações, né? Pouca gente respondendo ao chamado, e os freis vão envelhecendo, e nós temos muitas frentes de trabalho. E por isso nós já entregamos muitas paróquias. Por exemplo, São Domingos era a paróquia nossa. No Paraná nós tínhamos várias paróquias. Galvão era a paróquia nossa aqui. Então nós tínhamos 3 na diocese. São Lourenço, Galvão e São Domingos. Ficou São Lourenço, que é a maior entre as 3. Então tem dificuldades hoje com
as vocações. Principalmente em relação a jovens que não... Jovens, sim. Não sei se somos nós que estamos com o método errado, dinâmica errada, etc. Eu sempre digo que nós não vamos onde os jovens estão e os jovens não vêm onde nós estamos. Então é uma dificuldade que não se achou ainda uma metodologia para... E daí todo mundo diz, mas o padre tem vida boa, mas ninguém quer ser. É verdade, bem lembrado. E o Frei hoje completa 40 anos, né? O Frei pegou toda essa transformação também, né? Sim, sim. Lá atrás tinha muito mais, né, jovens nos seminários, né? E hoje diminuiu muito. O que o Frei Diminuiu acha que muito. poderia mudar para que as pessoas engajassem? Porque tá cada vez mais difícil, né? Uma das dificuldades, Camila, que eu acho que nós hoje vivemos o tempo da pós-modernidade e da sociedade líquida. E até os anos 60, por aí, a sociedade era a sociedade sólida. O que era a sociedade sólida? Que tinha suas... Quem comenta muito isso e que faz uma análise bem profunda é Bauman, né? Aquele sociólogo polonês que esteve na Segunda Guerra, etc. Então, até os anos 60, quando começou a Revolução Industrial e etc. Então, a sociedade sólida era aquela sociedade, vamos dizer assim, que tinha seus valores. Não estou dizendo que era certo ou errado, não estou fazendo essa análise. Uhum. E a sociedade líquida de hoje é a sociedade da transformação. Tudo muda. Informações, informações, informações. Em pouco espaço de tempo. Pouco espaço de tempo. A gente não consegue acompanhar tudo. Absorver, né? E o seguinte, aí nessa sociedade líquida, o que acontece? Hoje, você, da tua casa, você tem praticamente tudo, né? Você pode fazer toda a tua vida sem sair de casa. Você pede aqui e lá. Então, o que acontece? Houve um distanciamento de comunidade, mesmo de família, etc. Não tem mais olhar tu a tu, ou estar junto, ou dar o tempo para o outro. Então, a pós-modernidade, ela é de relações rápidas, por isso que se chama líquida, rápida. Deus, como é que eu vejo Deus? Bom, religião. Eu vejo a religião assim, aquilo que me faz bem, eu vou. Família, não deu certo, vou para lá ou para cá. Sociedade líquida quer transformações rápidas. E a sociedade sólida, ela era mais fundamentada, então demorava mais as transformações. Não estou dizendo que é bom ou que é ruim, tem coisas boas e ruins nos dois lados. Então, essa passagem, o que está fazendo? Então, muita gente fica perdido. Por quê? Informações demais. Muitas pessoas não sabem qual o caminho devem tomar, como é que vão proceder e etc. Então, dentro dessa sociedade também se cria o egoísmo, se cria a falta de fraternidade, relações frugais, rápida, não temos mais tempo para estar com. O melhor presente que eu posso dar para uma pessoa é o meu tempo. É presença, né? Presença. O que os filhos querem dos pais? Tempo, querem atenção, estar com. Então o tempo que eu dou para o outro, ele é precioso não só para o outro, porque para mim também, porque enquanto eu dou tempo para você, estou meditando, pensando e estou dando um tempo também para mim. Então essas transformações é que não encontramos uma metodologia adequada para cativar esses jovens. Né? É porque, querendo ou não, a igreja segue o tradicionalismo, né? Sim. A igreja, ela sempre está, vamos dizer assim, para tomar as decisões, demora mais, porque está na sociedade sólida. E a sociedade sempre caminha. Quando o Papa João XXIII, ele abriu o Concílio Vaticano II, ele disse assim, 1960, 62 por aí, ele disse, vamos abrir as janelas da igreja para que entre na igreja um novo ar para purificar, para melhorar, para renovar essa igreja. E o Papa Francisco hoje, o que ele está fazendo? Colocando em prática as novidades do Concílio Vaticano II, que ainda não são conhecidas. Então a igreja tem documentos lindíssimos e etc. Mas até chegar lá na ponta para conhecer, que é a dificuldade. São então, muitos tempos.
os tempos da pós-modernidade andam rápido. Hoje uma criança de 5 anos tem mais informações do que o imperador romano no Com tempo certeza. do Império. Então, Mas você o vê- Papa Francisco é um pouco mais aberto, né? muito aberto. O Papa Francisco é um homem extraordinário. Ele diz que nós, como sacerdotes, nós devemos sentir o cheiro das ovelhas. Por que ele diz isso? Porque na Argentina, quando ele era mestre de noviços, eles criavam ovelhas para o sustento da casa, né, que tinha que se sustentar, e sempre tinha os noviços, os rapazes que cuidavam as ovelhas. Então aquele que cuidava a ovelha ficava com o cheiro das ovelhas. E onde ele ia, aquela ovelhinha se acostumava tanto com ele, que ela o acompanhava. Então ela estava dentro de casa. Então ele diz que nós, como pastores, como sacerdotes, religiosos, consagrados, tem que sentir o cheiro das ovelhas, isto é, estar junto das ovelhas, viver a realidade do teu povo, do seu sofrimento, da sua dor, da sua lida, da sua luta diária. Isso é sentir. Então, ser o pastor não é para você tirar proveito das tuas ovelhas, mas é para você se dedicar. Quando Jesus chamou os 12, ele não chamou os 12 para eles terem um privilégio. Ele disse, chamou eles para compor a sua equipe, o seu time, e vocês vão dar testemunho de mim no mundo, mas vocês vão ter que ir atrás das ovelhas. O que faz o bom pastor? Ele cura, ele cuida, ele arruma alimento para as ovelhas. Sabe conduzir. Sabe conduzir o seu rebanho. E eu acredito também, Frei, que dos últimos papas, ele foi o que mais se abriu a várias questões assim da sociedade, né? Sim. Teve alguns papas que eles não tocavam em certos assuntos e Não, ele eram mais na linha mais tradicional. O Papa Francisco ele não tem medo de se posicionar, né? se posicionar, de falar da... Ele leva a vida simples, né? Não complica a vida. Então, para ele, a vida não é uma complicação. E ele fala sempre dessa doação, dessa abertura que a igreja, como tal, deve ter para atender o povo de Deus. Com certeza. Até o Frei falava sobre as diferentes províncias. Eu também não sou natural daqui, eu sou natural lá de Ampere, no Paraná. E lá nós temos outra, né? E a primeira vez que eu fui na igreja aqui em São Lourenço, eu achei várias coisas, assim, um pouco diferentes, né? Nós não temos o costume de falar paz e bem, né? Até depois eu quero que o Frei explique por que paz e bem, por que esse lema, né? E aí, quando eu cheguei na igreja e falaram bom dia, paz e bem, eu fiquei sem responder, porque eu não sabia o que responder. Porque lá é os agostinianos descalços, né? Descalço. Então não tem esse lema. Aham. Por que, Frei, se fala paz e bem? Essa é a saudação Saudação. franciscana. São Francisco tem aquela oração, né? Da paz, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Alguns autores dizem que até que não é dele, mas que é muito usada. Então a nossa saudação franciscana é paz e bem. Porque Francisco, no início, ele foi lá, os primeiros franciscanos foram lá para Marrocos, mas não sabiam falar árabe, aquelas línguas, etc. Daí perguntavam para ele, vocês são bandidos? Ya. Vocês são ladrões? Ya. Então eles levaram uma camaçada de pau. Ah, tá. Apanharam tanto porque eles não sabiam o que as pessoas perguntavam, Sim. né? Aí o paz e bem Francisco toma da Bíblia que nós devemos ser anunciadores da paz. Por isso, então, que os franciscanos têm como lema na sua saudação, paz e bem. Numa saudação que você vai antes da liturgia, antes da missa, antes da celebração, no encontro, quando você vai dar um abraço numa pessoa, você vai dizer paz e bem. Pois é, daí eu não sabia o que responder, mas agora eu já sei que Agora paz você e bem sabe. também. Paz e bem. Frei, vamos ver umas perguntas aqui do Sim. pessoal. Se eu souber responder, né, Camila? Claro, tudo coisa simples, Frei. Ó, querem saber como que é a rotina falar um padre, né? Como que é a rotina de um Frei? Ah, sim. A rotina nossa. Nós levantamos cedo. Nós levantamos por volta de 15 para as 6 horas. A gente levanta, toma um chimarrão, Vê o amanhecer? vê o amanhecer, dá uma olhada no tempo, se é frio, se é calor, fica conversando, arruma a mesa para o café, tomamos chimarrão. Onde que o Frei vive? Ao lado da igreja. Da igreja? Tem a casa paroquial que está grudada na igreja. Então nós moramos na igreja. Os três? Os 3 freis.
Então, nós temos nossos quartos, temos quarto de visita, quando vem gente, e é tudo ao redor ali da igreja. Aquela parte mais baixa da igreja aqui de São Lourenço, é ali que nós moramos. E nós temos a nossa capelinha interna, onde nós rezamos 3 momentos juntos. De manhã, 15 para as 7. Então, até 15 para as 7, a gente prepara, toma chimarrão, deixa o café preparado. Sempre eu que faço o café, tá? Então o Frei o Frei Manuel faz o café bom. Uhum. E aí a gente reza 25 minutos, meia hora. Nós rezamos as laudes, que se chama, é ofício, onde tem os salmos, as leituras que a gente lê. Às vezes, nosso café demora um pouquinho mais de manhã porque tratamos nossos assuntos, aquilo que nós temos que fazer. Às vezes nós fazemos uma reunião mais demorada, tipo de 1 hora, 2 horas. Hoje os freios vão atender na secretaria só depois das 10. Então nós fazemos a nossa reunião de estudo, etc., algum tema que tem. Então, de manhã. Aí, quando é 8, 15 para as 8, 8 e 15, nós já vamos dar atendimento na secretaria. Às vezes tem abençoar a casa, visitar doentes, mais de manhã, então depois das 9. Mas vem muita gente falar conosco, confissões, atendimento, aconselhamento, direção espiritual. Então, de manhã. À tarde, nós dedicamos a visita às comunidades. Nós temos 63 comunidades. Sempre um fica no atendimento ali, da assistência para as nossas secretárias, dificuldades, né, que às vezes tem das pessoas, vêm pedir informações, etc. E à noite também nós temos celebrações. Então, à tarde e à noite são celebrações. De modo especial, fim de semana. Sexta, sábado e domingo são os dias bem cheios. Aí nós temos no fim de semana também encontros formativos para lideranças. Estamos formando agora uma equipe de ministros, um grupo de ministros. Vai começar agora, dia 31, o curso de teologia para leigos, que nós vai ser a sede aqui em casa. Não somos nós daí os palestrantes, vem da diocese. Então a nossa vida é assim. Às vezes à noite, depois de uma reunião, por exemplo, eu gosto de jogar baralho, às vezes vou jogar baralho com os amigos, jantar em algum lugar, porque todas as noites, a não ser segunda-feira, que é o nosso dia de folga, terça, quarta, quinta, sexta, fora sábado e domingo, temos reuniões. Sempre reuniões ou missas ou celebrações fora. Eu tenho muitas reuniões assim, por exemplo, agora a festa nós tivemos, né? A gente dedica basicamente 6 meses para a festa, que começa, você tem que preparar, tem os festeiros, etc. Então a nossa rotina é assim, nós praticamente não temos tempo livre, mas a segunda-feira é o nosso descanso. Então na segunda-feira eu digo que você pode levantar um pouco mais tarde, pode fazer as tuas coisas, limpar o quarto, você vai limpeza no teu quarto, cada um faz limpeza no seu quarto, né? A roupa, eu tenho uma madrinha que lava, a dona Rita, mas que nem o Frei Manuel, coisa não tem, então a cozinheira nossa que lava a roupa também para nós. Mas a nossa vida, ela é muito simples, normal, assim, muito simples, a gente vive juntos, se alegra e chora junto, partilha as dificuldades e as alegrias da comunidade. E a gente, então, reza 3 momentos, como eu disse, de manhã, de meio-dia 11h30 e à tarde às 6h30, antes de ir para as comunidades. 6h15 nós rezamos até 6h30, 15 para as 7, depois cada um parte para o seu trabalho atender as comunidades. E temos também, a gente sai bastante, que eu digo assim, para cursos, retiros, encontros, que nós temos encontros na diocese e temos encontros também na província. É cheio, o dia é cheio. É bem cheio. Frei, se você não fosse um religioso, o que você seria? Eu acho que eu seria um comunicador. Comunicador? Eu gosto muito de rádio. Desde piazinho, eu não assisto televisão. Não assiste? Não assisto televisão, vejo as notícias. E onde eu tô com rádio. Eu tenho rádio no escritório, tenho rádio no quarto... Tenho rádio agora comigo no celular. Mas assim, como religioso também não impede de trabalhar como comunicador? Ah, sim. Não? Aliás, a gente como religioso tem que ser comunicador Sim. das coisas de Deus, da comunidade, estar entrosado na comunidade. Mas eu acho que eu me daria bem como nisso, então eu faço o que eu gosto. É difícil hoje a gente dizer assim, como é que eu me viria sem ser frei, sem ser padre. Não sei se eu ia me acostumar.
fora porque é muito tempo, É né? muito tempo, 40 anos, né? É uma vida já. 40 anos e imagine, eu entrei no seminário com 11 anos. Me criei junto dos freis. Sim. E a gente vê também aqueles que passaram para o seminário. Mesmo ontem tivemos visita de uma amiga nossa, que o irmão dela se tornou frei capuchinho, depois ele saiu, né? E ela disse assim, hoje de manhã, antes de ir para casa, ela disse, o meu irmão, ele é um padre. Porque tudo que ele aprendeu no seminário, diz a casa dele é arrumada. Então eu falei, então ele não briga com a mulher dele, É quase muito verdade. pouco. Ficou padre pra vida, né? Ficou padre para a vida. Vamos ver, quem mais que tem aqui? Frei, qual que é o maior desafio da Igreja Católica hoje? O maior desafio da Igreja Católica é a formação, é a iniciação cristã, o aprofundamento da fé. Outro desafio é ter pessoas. Até quando a gente vai conseguir fazer uma festa, vamos dizer, com pessoas disponíveis no voluntariado do trabalho? O que dizem os teólogos? Que a igreja no futuro vai ser grupos menores, mas com maior aprofundamento na fé. Então a igreja tem muitos desafios. A igreja tem um desafio também econômico de se manter, porque hoje a igreja tem uma estrutura. O pessoal diz, mas a igreja é rica. Por quê? Não é rica de dinheiro, mas nós temos uma estrutura grande para manter. Eu vejo aqui em São Lourenço, nossas comunidades no interior são pequenas, mas todas têm que manter. Nós temos 63 comunidades. Famílias, jovens, pessoas saíram, mas a gente não deixa de atender. Não importa se tiver 3, 4 famílias, se tiver 50, 100, nós estamos lá. Então, manter estas comunidades, porque ela tem que se manter também estruturalmente. Você tem a igreja, você tem que manter, você tem que manter teu estúdio, né? Tem que manter a tua casa, teu apartamento. Então, é também uma preocupação. E para nós religiosos, por exemplo, a paróquia, você tem que manter 3 freis. Então, tem um gasto maior. Então, a paróquia tem que ter uma certa estrutura. E também outra preocupação que eu vejo, assim, o anúncio do reino, da boa nova, tem que ter sempre pessoas. Paulo, quando iniciou o cristianismo, que ele fundou as comunidades, que ele escreveu 13 cartas que a gente lê sempre nas missas, sempre onde ele ia, ele deixava lá uma família, jovens, pessoas, para que essas pessoas pudessem levar adiante o reino. Então, a igreja tem também o desafio dessa pós-modernidade, porque a igreja tem coisas lindas, bonitas, maravilhosas, documentos. Eu leio bastante. Outra coisa que eu gosto de fazer muito é ler. Então, a igreja tem, mas que a grande maioria do povo não tem esse conhecimento dessas coisas bonitas que tem. Então, são vários desafios. Outro desafio da igreja, muito grande, é vocacional, como você tocou primeiro também, né? Pessoas que digam sim ao reino, que estejam disponíveis para servir o reino de Deus. E, Frei, o Frei sente também como um desafio a participação nas missas? Tem diminuído ao longo dos anos? Sim, tem diminuído. Nós tivemos a pandemia. Depois da pandemia, aqui em São Lourenço, nós tivemos um aumento da participação. Por exemplo, essa semana, Camila, estamos vivendo a Semana da Família. Então, a gente teve como objetivo de fazer uma celebração em todas as comunidades nossas da cidade essa semana e no mês inteiro em todas as 63 comunidades. Eu estive lá em Quilombo terça-feira à noite, nós trocamos, os padres vieram para cá e nós fomos para lá. Tinha 1.200 pessoas, veio gente do interior. Nossa. E etc. A igreja de Quilombo é a maior que tem, né, da diocese, mas tinha umas 1.000 pessoas na igreja. Não estou te mentindo, que porque bênção, né? Depois eu até perguntei para eles, a gente foi tomar um café lá, perguntei para eles, digo, quantas pessoas cabem na igreja? 1.200. Falei, então tinha mais de 1.000 pessoas na igreja, porque tinha só uns 3, 4 bancos que não tinha. E terça-noite eu fui, aliás, quarta-noite fui lá para Formosa, também uma celebração da família muito, muito bonita. E ontem à noite fui aqui no Perpétuo Socorro, e assim o Frei Manuel, o Frei Davi também, rezando
nas comunidades, Semana da Família, porque a família foi aberto a Semana da Família domingo, que era dia dos pais, e vai até agora sábado, que domingo é dia da Assunção da Nossa Senhora, agora depois da manhã, e daí nós celebramos a vida religiosa consagrada, dos religiosos, irmãs, freis, que não tem um ministério sacerdotal. Celebramos isso daí. Frei, e tem uma preparação para missa, assim, ou pega a liturgia e segue? Ah, tem. Eu tenho como princípio, assim, para mim, eu nunca vou Despreparado? celebrar eu digo para os ministros também, ó, mas não é meu dia de celebrar, às vezes eles dizem, não tô, sempre você tem que estar preparado. Então, você tem que se treinar também para isso. Os ministros nossos, por exemplo, eles têm a liturgia diária, e lá vai ter a primeira leitura, a segunda, o salmo. Se vocês fidelizarem dentro de você isso, você sempre vai estar preparado para a liturgia. Então, nunca, de princípio, você vai celebrar uma Eucaristia e vai falar da palavra de Deus, porque a gente tem que sempre anunciar a palavra de Deus sem ter preparado. Primeiro ela tem que passar na mente, no coração da gente, e depois vai para o outro. Porque primeiro você vai falar para você. Quando eu estou falando, não vou falar, você tem que viver isso, Camila, vocês que estão... Primeiro a gente passa para a gente. Então a gente tem que ler, não só estudar, mas refletir dentro da vida da gente. E é claro que tudo isso é um treinamento que a gente tem que fazer. Primeiro porque eu acho que quando eu vou falar para as pessoas, eu também, quando faço uma homilia, jamais vou fazer uma homilia, uma palestra sentado, porque é um respeito que você tem com a pessoa que está ali te ouvindo. Porque quem vem na missa, por exemplo, o que ele espera? De escutar um canto bom, de escutar uma homilia boa, de escutar uma leitura que ela seja proclamada, não lida, balbuciada e etc. Porque quando você vai na missa, você quer ir para casa melhor. Então eu sempre penso assim, a gente reflete com os freis, né? As pessoas que vêm na missa, eu tenho que ir para casa melhor quando eu celebrei a missa do que quando eu entrei na missa. Por quê? Porque eu encontrei o povo e nós vivemos junto um grande mistério. Liturgia, né? Liturgia é um ato, né, de Deus por nós. Então, quando eu celebro a Eucaristia, nós celebramos o grande mistério da nossa fé. É Jesus que se faz presente, que ele vem nos alimentar. Então, nós temos que estar preparados. Com certeza. Teve alguma missa que o Frei ficou nervoso? Sim, teve. Pode tomar uma aguinha aí, Frei. Eu falo bastante, Frei. Qualquer coisa vai dando uma pausa. Somos dois. Eles dizem que eu como o microfone. E como foi a primeira missa do Frei também? A minha primeira missa... eu já fiquei nervoso nas missas. Eu gosto muito de cantar. Então, quando sai o canto, não sai bem. Quando não tem o canto, dá aquele coisa na gente que você quer. Mas já fiquei, sim, nervoso muito nas missas. Nossa, mas a gente... Hoje já é bem diferente. Deixa eu dar uma... Quando eu era padre mais novo, eu ficava mais nervoso expressamente, assim. Eu dificilmente discuto aqui no altar, a gente vai conversando. Eu gosto de chegar antes. Detesto chegar atrasado. Hoje cheguei atrasado, né? Errei a hora. Mas eu detesto chegar atrasado, porque na missa você tem que preparar. Tem o antes, o durante e o depois. O antes você vai fazer um clima ali com o pessoal que... A gente não está todo dia junto, né? Então, às vezes as pessoas ficam inimigas, falar para o Frei, vamos fazer isso, aquilo. Então, para você dar aquela confiança para ela fazer. Mas já fiquei muitas vezes nervoso na missa e falei menos, digo, estou nervoso, tem que falar menos, para você tentar não ofender ninguém, porque quando você vai falar na missa, você não vai falar de alguém, você vai falar da palavra de Deus, do Deus da vida. Vai transmitir, né? E a outra... onde foi a minha primeira missa? Isso. Foi no como é que foi, seu Frei? Foi no ginásio de esportes de São Domingos. Ali na casa natal ainda. A ordenação e a minha primeira missa, Camila, daí foi na comunidade Encruzilhada, e onde eu fiz o casamento de 52 anos de matrimônio do meu pai e da minha mãe. Olha, que privilégio. Eles esperaram 2 anos, não. Eu era diácono, né? Não, nós queremos no dia da tua ordenação, nós vamos fazer. E fizemos. Sim. Foi maravilhoso. Foi uma missa muito simples, campal.
Eu até lembro que fizemos um bailão depois de tarde, né? Eita. Muitos parentes, né? Porque Aham. naquela época moravam ali 5, 6 tios, meus irmãos da minha mãe, estavam todos mais juntos aí. Então tinha uma comunidade muito grande em Encruzilhada. Tinha 80, 90 famílias. Olha E a só. maioria eram parentes. E veio muita Aham. gente de fora também. Sim. Mas foi Ficou um dia. nervoso nesse dia? Ah, fiquei muito nervoso. Estavam todos meus irmãos, minha família. é, e na ordenação também a gente fica. É o casamento da gente, né? É verdade. Ah, naquele dia teve muita batida nas costas, sabe? Muita gente. Chegou à noite, tava exausto. Tava, verdade, Eu verdade. acredito. Daí depois daquele mês também tive uma experiência bonita. Aí eu fiquei, depois da ordenação, fiquei com a minha família e eu visitei todas as comunidades de São Domingos. Fez toda a Rezando. cidade. Fiz toda a cidade, todas as capelas do interior. eh, Visitamos todos. Eu e o Hilário, o Frei Hilário Zaribes, que nós nos ordenamos juntos. Ele era daqui. Depois ele saiu, tomou Outro rumo. outro rumo e eu continuei. Peraí, tem uma aqui que ela é engraçada, mas vamos ver. Frei, qual que é o maior pecado das pessoas? Como um Ah, todo, assim. depende, né? Tem muitos tipos de. Mas assim, se o Frei pudesse falar assim, eu acho que as pessoas hoje elas pecam muito pela ganância, pela ambição, maior, assim. É, eu acho que o maior pecado, no meu modo de ver, é sempre o egoísmo. Egoísmo, O egoísmo, porque o egoísmo é vem a mim o meu reino, eu não penso o no outro. outro, a ganância é pecado, a calúnia eu acho um grande pecado, porque nós não somos feitos para falar dos que eu não conheço, a mente e o coração das pessoas. É só Deus que pode fazer esse julgamento. Eu falo pouco do pecado. Eu prefiro falar, Camila, da misericórdia de Deus, Aham. da bondade de Deus, do amor de Deus. Porque por que Deus se encarnou? São João diz lá no evangelho dele, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Por quê? Porque nós tínhamos pegado o caminho errado. E Deus veio para redimir a humanidade. Se a gente olhar Jesus, né, ele pontuou várias coisas como o pecado. Como é que Jesus tratava os pecadores? Cheio de misericórdia. Teus pecados, mulher samaritana, teus pecados te são perdoados. Vai e não peque mais. A mulher disse, ele disse, eu sou água viva, quando a samaritana foi tirar água lá no poço, né? E ela disse, me dá dessa água. O que é essa água? É a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus que nos... Se Deus fosse olhar nosso pecado, eu não existiria mais, você não existiria mais, o mundo não existiria mais, por quê? Se Deus fosse vingativo, vamos dizer. Mas Deus é misericordioso para conosco, nos dá o sol todos os dias, nos dá o ar, nos dá o calor, nos dá o frio, nos dá a brisa, nos dá tantas graças todos os dias. Então nós temos que confiar nessa misericórdia de Deus, porque o pecado é assim. Deus nos perdoa sempre, mas nós temos dificuldade às vezes de aceitar que aquela fraqueza, aquele pecado aconteceu comigo. Então, esse é mais um trabalho. Claro que o pecado nunca vai deixar de existir, mas quando a gente faz um pecado, a gente tem que olhar para dentro e considerar assim: não, isso aconteceu comigo. O pessoal diz na gíria: tem que cair a ficha. Aham. Tem até um provérbio que diz assim: Deus perdoa sempre, nós homens às vezes, a natureza nunca. Tudo que você faz para a natureza, ela vai pegar de volta para ela. Então, esse perdão, essa misericórdia, ela é graça de Deus. Porque às vezes as pessoas, por exemplo, têm raiva da outra. Às vezes a pessoa nem sabe que ela tem raiva. Imagina o sofrimento, a dor, a angústia, a tristeza interior desta pessoa. Só faz mal pra si. Só faz mal para si. E o pecado ele é sempre um rompimento. Rompimento com Deus, rompimento com a pessoa e divisão para nós mesmos. Então, a graça de Deus, por exemplo, eu vejo no sacerdócio consagrar a Eucaristia, Camila, dá o perdão dos pecados. Isso aí é uma graça que não dá para a gente explicar
como que Deus coloca em nossas mãos, que somos vasos de barro, esse tesouro e essa grandeza que é o perdão dos pecados. Essa é uma herança que Jesus deixou para os 12, para a igreja. Então isso dá até um arrepio na gente de dizer, de ter esta graça de devolver a paz. Porque quando a gente se confessa, e todo mundo tem que se confessar, eu, padre, tenho que me confessar, você tem que se confessar, o bispo tem que se confessar, o papa, é porque somos limitados. Que jeito limitados? Somos pecadores porque somos humanos, mas a graça dos sacramentos, o sacramento é a presença de Deus na nossa vida, na nossa caminhada, desde o batismo até a hora da nossa morte. Deus vem com o seu amor, com o seu perdão, com a sua misericórdia, com a sua bondade. E se a gente for olhar durante um dia, você faz mais pecado ou mais coisas boas? E eu faço mais coisas boas. Então, essa é a bondade de Deus, a graça que Deus nos dá. E de vez em quando temos lá nossas faltas, nossos limites. Eu sempre digo para as pessoas, quando elas vêm, pergunto, mas você durante um dia, quantas coisas bonitas você faz? Só que às vezes a gente começa, querendo ter uma ferida, você começa a cutucar só ali. Não vai cutucar só na ferida. Deixe de lado lá, porque a graça de Deus é maior do que o nosso pecado. A misericórdia de Deus é maior do que o nosso pecado. A bondade de Deus é maior do que o nosso pecado. E essa é uma forma capuchinha também de ver essa misericórdia, né, na pregação capuchinha, essa bondade de Deus. São Francisco rezava, meu Deus e meu tudo. Meu Deus e meu tudo. Daí ele rezava, iluminai as trevas do meu coração, para que eu seja um transmissor da paz, do amor, da bondade. Daí também, paz e bem, que eu seja um anunciador dessa paz. Muito bom, Frei. O que eu ia falar que agora me perdi aqui? Deixa eu ver a próxima pergunta. Tá no ar, isso tá escrito que o na Frei xícara. tava... Tá no ar. Tá no ar. O Frei tava falando e eu tava pensando e acabei me engasgando aqui. Igual as pessoas, né, Frei? Quantas coisas boas acontecem na nossa vida, mas elas pegam aquilo que dá errado pra ficar reclamando, né? Então, se você olhar sempre pelo lado negativo, você não vai encontrar coisas positivas, Sim. né? Numa pessoa, por exemplo, estamos na Semana da Família, eu estou dizendo assim, Camila, nas minhas pregações. Ame a tua família. Veja elogios, coisas boas na tua família. Oh, que comida gostosa, que coisa boa. Olha a casa, como tá boa. Saiba dar um elogio para o teu esposo, para tua esposa, para o teu filho, para tua filha, para o teu pai. Por quê? Você pega mais abelhas com uma gota de mel do que com um litro de vinagre. E às vezes eu fico muito triste, Camila, quando as pessoas elas dizem assim, a minha vida está um inferno, a minha casa está um inferno. Eu digo, não, sou eu que faço. Sou eu que faço Construa o ambiente. ao meu redor. Mas eu tenho que amar primeiro aqueles que estão ao meu redor. Porque Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, se eu me amo, se eu estou equilibrado, eu vou amar as pessoas que estão do meu lado. Agora, eu tenho que ter também compaixão, misericórdia. Se uma pessoa faz um erro na minha casa, na minha família, se um filho faz um erro, o pai não vai matar o filho. Como é que Deus acolheu o filho pródigo quando ele saiu de casa? Ele voltou e o pai não perguntou para ele, oh, meu filho, você gastou dinheiro no quê? O que você fez? Onde é que você andou? Nada. Ele chamou toda a família, os empregados, vamos fazer uma grande festa. Vamos fazer uma grande festa. Ele voltou. Ele voltou, deixou para trás, ele ganhou a vida nova. Ele viu que longe da casa do pai, quando ele perdeu o dinheiro, ele não tinha mais nada, não tinha mais amigos, ele estava junto dos porcos, diz o Evangelho. E o pai, então às vezes nós temos dificuldade de nos perdoar. É mais psicológico do que pecado. Porque quando a gente se perdoa, a vida flui. E a gente também, nós temos sempre a tendência humana, e algumas pessoas são mais acentuadas, de fazer o que? Mas não vai dar certo. Pessimismo. Não vai dar certo. Mas você nem experimentou ainda. Eu vou sair de casa. Não, mas por quê? Às vezes as pessoas nem sabem por quê.
Então, essa viagem interior, porque às vezes hoje nós não damos um tempo para nós. Nós temos que ter um tempo para pensar a nossa vida, nós temos que ter um tempo para a nossa família, o casal tem que ter um tempo um para o outro, tempo para si, para construir relações boas, sólidas, sadias, eu digo, né? E a gente se ajudar, porque o Papa diz o quê? Nós estamos no mesmo barco, né? Ele diz, estamos no mesmo barco, então vamos construir a paz. E aí, geralmente, o perdão vem de dentro, né, Frei? Sempre o perdão. Não adianta falar que perdoou se dentro da gente não tá perdoado, não tá esquecido, né? E ele não é um tema fácil, viu? Dentro do cristianismo, o perdão, né? Eu acho que ele é um tema que a gente precisa muito da graça de Deus. Porque tem gente que diz assim, fulano de tal não perdoa. E eu digo, mas daí como que você vai comungar? Como que você vai na missa? Como que você vai dar um abraço? Não, uma pessoa, se ele participar da comunidade, não vou. Não existe isso, porque a pessoa só vai sofrer. Só vai sofrer porque estou teimoso, fechado ali que nem um repolho, e o Pai do Céu diz que nós temos que ser abertos como uma rosa para que a graça de Deus more em nós. Então tudo isso, mas depende muito de cada um e etc. E abrir-se para essa graça de Deus. Porque nós, como humanos, somos limitados, pequenos, né, Camila? Além de buscar ajuda, né, Frei? Sempre. Hoje tem muitos tipos de ajuda, né? Que às vezes a gente é teimoso e não busca, né? E temos que buscar ajuda onde precisa. Frei, finalizando quase o nosso Tempo episódio. passa, né, Camila? Passa rápido, aí, ó, já quase 1 hora falando. Frei, quais os conselhos que o senhor daria para jovens que estão buscando um propósito ou enfrentando dúvidas sobre a fé? E quais práticas espirituais seria importante para fortalecer essa fé? Eu diria assim, Camila, que tem muitos jovens que são muita gente boa. Às vezes a gente diz, o futuro da humanidade é dos jovens. Não, tem muita juventude, pessoas boas, bonitas e maravilhosas. Eu digo que tem que ter a mente e o coração aberto. Aberto para Deus. Olha, São Francisco era um jovem rico, era um jovem que tinha famoso na sua época, ele era o rei da juventude. E o que ele fez? Sentiu um vazio interior. E ele foi buscar, mas as festas não estão me satisfazendo, a festa da juventude, o estar, não está me satisfazendo. E aí ele caiu quase que numa depressão, 2 anos. 2 anos tranquilo ele ficou, mas talvez até mais. Senhor, o que você quer que eu faça? Então, eu diria para o jovem assim que a vida é uma busca. Quando a gente é jovem não está pronto, mas eu tenho que fazer a caminhada. E eu sempre pego como modelo, teve as Olimpíadas agora, né? Aquela moça, aquele povo, quanto exercício faz, né? Nada vem de graça. Eu tenho que buscar. Isso, quantos anos treinando, né? A gente só tá vendo a vitória, né? Para aqueles segundos, vamos dizer assim. Então, e a vida, às vezes a gente quer as coisas, mas as coisas não acontecem de uma hora para outra. Um time de futebol, ele vai treinar, e nós também temos que, treinar o nosso ser. Se eu treino a minha mente para ser positivo, quando vier uma tempestade, eu vou estar positivo, vou saber enfrentar melhor. Então eu digo para os jovens que nunca deixem de buscar. Buscar também na graça, porque nós somos pequenos. Mas eu sou inteligente. A gente nunca está sozinho no mundo. As árvores, quando dá um vendaval, aquelas que estão perto, uma ajuda a outra. Se uma árvore está sozinha, ela tomba mais fácil. Então, nunca estamos sozinhos. Isso que eu vejo uma dificuldade, por vezes, quando a gente se fecha, quando a juventude se fecha em si mesmo, quando há uma partilha, a vida ela fica mais alegre, mais contente, quando o jovem partilha, porque os jovens hoje são muito inteligentes. Muito inteligentes. Como eu disse primeiro, hoje uma criança de 5 anos tem mais informações do que o imperador lá no tempo dele. Então, juntar a inteligência com essa graça de Deus, todos nós precisamos dessa graça, porque o ser humano ele não é só matéria. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por que ficamos tristes? Ou é só eu que fico triste de vez em quando? Você não fica triste de vez em quando? Porque o nosso ser, ele não é essa matéria. E nós preenchemos
este ser com o divino, com o sagrado, com aquilo que vem do alto, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então Deus nos ama, Ele cuida de nós. E às vezes quando nós entramos numa dificuldade, porque a vida ela é uma linha, né? Às vezes estamos mais tristes, às vezes mais alegres. Quando entramos numa dificuldade que estamos para baixo, de repente você resolve isso de que maneira? Ou um conselho de alguém, ou um encontro com alguém, ou numa celebração, ou num canto, de repente vai embora aquela dificuldade. Então eu digo para o jovem, não deixe de buscar, temos que buscar. Assim como os jovens buscam uma profissão. Eu quero ser engenheiro, quero ser médico. Bom, para ser médico você vai ter que estudar, para ser engenheiro você vai ter... Então tudo exige da gente uma dedicação. Nada vem de graça, né? Nada vem de graça, você tem que se dedicar. E eu, para mim, sempre eu vejo no esporte um exemplo desse povo, não é aquele momento, você não vê o que ele faz durante a semana, né? Então Sim. essa é a dedicação, Camila. E fortalecer a cabeça, a mente, né, Frei? Porque senão, quando a gente tá enfraquecido, coisas ruins também podem entrar, né? Podem entrar, por isso que Jesus diz lá no São Mateus, no capítulo 7, lá, a construção da casa, quando ela tem um alicerce bom, vai vir o vento, a chuva, a tempestade. É normal, né? Vai vir porque todos nós vamos ter dificuldades pessoais, dificuldades familiares, comunitárias, mas isso faz parte da nossa vida. Estamos no mundo para isso. Se tudo tivesse pronto, não teria sentido. Então vai vir essa dificuldade e a gente tem que estar firme, com o alicerce firme da casa, que é a personalidade, mas firme também no alicerce da fé. Da fé. Frei, finalizando, eu abri uma transmissão aqui pra gente fazer um chamado aí para assistirem nosso episódio. Qual é o seu entendimento sobre a vida e a morte? E, por exemplo, assim, como que o Frei vê, por exemplo, tragédias em massa, né? Pausou aqui. Como o Frei vê tragédias em massa, como aconteceu agora recentemente com o avião ali de Vinhedos, né? Em Vinhedo, São Paulo. Como que a igreja vê, assim, mortes em massa, né? Com grande quantidade de pessoas? Camila, assim, primeiro, a vida é um dom de Deus. É um presente que Deus dá para nós. Deus não tem tempo. Deus é. São João diz assim, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é compaixão, misericórdia. E Ele nos fez antes de todos os tempos. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, Deus te escolheu, tu é meu, diz assim o profeta, né? Então, a vida é de Deus, Ele nos concede ser presente. Quanto tempo vamos durar? Ninguém sabe, mas tem seu dia e sua hora. Quando a morte, vamos dizer, você perguntou de uma tragédia, né, Camila? Uma tragédia. É uma fatalidade. Houve uma falha humana, houve uma falha de natureza, uma falha física e etc. E como eu vejo a pós-morte? A morte é um encontro com Deus. Deus não vai perguntar para mim, olha, quantos pecados você tem anotado aqui na tua caderneta, está aqui. Mas Deus vai me perguntar, os dons que eu te dei, o que você fez com eles? Camila, os dons que eu te dei, o que você fez com eles? Então a morte, ela não é o fim da vida. O fim da vida não é o caixão, não é o cemitério. Nós viemos de Deus, caminhamos com Deus e vamos para a casa do Pai. Jesus disse, não vou perder nenhum daqueles que o Pai me deu. Então as tragédias, os acontecimentos, a natureza, né, às vezes, isso vai existir sempre. Avião caiu, 62 pessoas. Mas será que estava na hora delas todas juntas? Deus tem os seus desígnios. A vida não nos é tirada, diz o Salmo, mas transformada. Mas essas pessoas tinham os desígnios de Deus. Deus não tem tempo. Você vai morrer com 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos. Hoje nós temos um frei que está completando 101 anos. Mora lá em Morama. O frei mais velho do Brasil. Frei Clemente Vendramin. Então, a vida é um dom de Deus, mas a morte não é o fim. E aqui que vem nossa esperança. Nós, homens e mulheres, somos peregrinos de esperança nesse mundo. Por quê? Porque o encontro definitivo com Deus, eu vou ver Deus face a face. Não vai haver ninguém entre eu e Deus. Só eu
e ele. E aí que é ver Deus face a face. Então, o bom ladrão, na cruz, Jesus, ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Ele fez o encontro definitivo com Deus. Então, a salvação, o paraíso, o céu, existe para todos, porque até no último segundo da tua vida, a morte é o encontro definitivo com Deus, você pode se converter e ir para o paraíso. Então, a morte, ela é iminente. São Francisco dizia, bem-vinda, irmã morte, porque me faz ver a plenitude do Pai, a bondade do Pai. Nós aqui amamos, nós aqui cremos, nós aqui temos esperança, mas ela é limitada, o nosso ver, o nosso amar, o nosso ser, porque a gente não está no horizonte pleno. Então a morte também me faz ver o horizonte pleno, a plenitude de Deus, o amor de Deus. Lembra lá da transfiguração, que Jesus pegou Pedro, Tiago e João, levou lá no Monte Tabor, e ele lá se transfigurou, isto é, ele ressuscitou. Pedro disse assim, mestre, vamos fazer aqui 3 tendas, porque esse lugar é muito bom. Uma para você, uma para Elias e outra para Moisés. Esqueceu dele. Então lá os discípulos fizeram a experiência da ressurreição. A Sagrada Escritura diz que na ressurreição nós seremos semelhantes a Deus em tudo. E Pedro disse, vamos ficar aqui. Não, Pedro, você vai descer, porque você vai ainda enfrentar muitas dificuldades na vida, mas um dia você vai ter a vida plena, que é a ressurreição. Então, a morte vista aos olhos humanos, físicos só, é uma desgraça, uma calamidade. Mas a morte vista com os olhos da fé é a nossa ressurreição para a vida eterna. É isso que a gente crê, isso que Jesus disse. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais vai morrer. Eu sou a luz do mundo. Essa luz não se apaga, porque ele venceu todos os inimigos. Jesus foi a pessoa mais perseguida do mundo, desde o ventre materno até a morte na cruz. E ele teria tudo para ser pessimista, mas ele fez da vida um jardim. Por que as pessoas iam tanto atrás de Jesus? Sentiam o perfume daquela fala, daquele amor, da boca dele saía o aroma do amor de Deus que as pessoas sentiam. Deixa eu tocar na tua túnica que eu vou ser curada. E ele no meio daquela multidão diz, alguém me tocou. Quer dizer, é essa graça que Jesus... Por que os 12 ficaram com ele, não saíam mais de perto de Jesus? Porque eles viram a experiência, Camila, do encontro, de estar com, a alegria de estar. Os namorados têm alegria de estar um com o outro, de estar perto, de estar postos. E aqueles homens, eles se apaixonaram tanto por Jesus e eles, depois que fizeram um encontro com o ressuscitado, eles foram anunciar, Cristo está vivo e ressuscitado. E essa então é a nossa esperança, aquilo que faz a gente lutar. Se a vida fosse só para esses poucos anos que passamos aqui, e uma coisa boa que Deus fez, que não sabemos nem o dia nem a hora que vamos partir, né? Então, se a vida fosse só para isso, seria muito curta. Mas não, nós somos feitos à imagem e semelhança dele e teremos a vida eterna. Uhum. E o que o Frei deixa de mensagem para pessoas que perderam recentemente entes queridos, até para essas pessoas, né, que acabaram perdendo amigos, familiares? Sim, eu vivo muito essa experiência na comunidade. Do luto, né? Do luto. Eu digo que tem que viver o luto. É impossível a gente esquecer. E eu não digo para a pessoa, esqueça. Não esquece. Mas a gente tem que tratar. Viver esse luto. Tem vontade de chorar, chora, porque cada um tem uma maneira de viver o seu luto. E a maneira de viver o seu luto, às vezes, para um é mais demorado, para outro é menos demorado, mas é um modo de cada um. Por quê? Cada pessoa, ente querido que morre, nosso, cada um vai ter uma relação com ele, né? Por exemplo, morreu o marido de uma mulher. A relação que eles têm, ela é muito profunda num casal. Então, vai ter um vazio que vai demorar para preencher. Então, essa é a vivência do luto. E também, essa vivência do luto compreende de ir colocando na mão de Deus, porque a gente é apegado nas coisas, né? E a gente se apega também às pessoas. Deus me tirou. Deus não tirou. Ele transformou. Pegou o que já era dele, que é a nossa vida. Mas foi tão novo.
Deus não tem tempo. Só que na hora da dor, da coisa, a gente não percebe isso. Então o tempo é que ele vai. Então eu não me escandalizo com nada com o que as pessoas sentem às vezes na hora do passamento. A gente faz muitas celebrações de exéquias, acompanha as famílias, reza e etc. Então o tempo é o nosso amigo. E temos que viver esse luto, chorar, sentir, porque é o nosso... E se a gente não sente mais nada, seu coração está duro, é um mau sinal. Se morre alguém na minha casa, se morre alguém da tua família, se sai desse mundo alguém da tua família, tá bom, morreu. Não, é sinal que o meu coração não tem mais sentimento, não tem mais sindéres, eu não me coloco E é mais você que tá morto, né? É você que está morto. Perfeito. Sou eu que estou morto, não é você que está no caixão. Por quê? Meu coração está duro, né? Está uma pedra. Por quê? Pedra. Porque eu não tenho mais sentimento. A dor do outro não me comove mais. Então é um sinal do meu egoísmo, né? Perfeito, Frei. Queremos agradecer a todo mundo aí que mandou perguntas, que compôs o nosso episódio. Frei, quer deixar uma mensagem final? Fica à vontade. Agradecemos muito pela sua presença. Parabéns pela sua missão, que além de um trabalho é uma missão também, né? Obrigado. E, enfim, quiser deixar uma mensagem aí pro pessoal. Deixo sim uma mensagem que ela vem da esperança que a gente tem que ter em Deus e nas pessoas. Todas as pessoas têm qualidades e virtudes. Então eu digo para as pessoas assim, conhecer-se, saber o potencial que a pessoa tem, as coisas que a pessoa tem, porque às vezes as pessoas acham que não são ninguém. Não, eu digo, você é feito à imagem e semelhança de Deus. Deus mora em você. São Paulo dizia, vocês são templos do Espírito Santo. Deus mora em nós. E depois da chuva vem o sol. Depois vai voltar a chuva de novo. Mas Deus não esquece a gente. Então eu digo assim para cada um, cultive um pouco o teu ser. Ame aqueles que estão perto de você. Que eles são o teu porto seguro, a tua família, o teu ser. E ame também a Deus do teu jeito. Se você não vai na igreja, mas não esqueça de dobrar os teus joelhos. Ame esse Deus que te quer bem, que te deu a inteligência, que te deu a vontade, a liberdade e que Deus te ama. E termino aqui com a bênção de São Francisco que ele dava a todas as pessoas. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele esteja ao vosso lado para vos acompanhar, à frente de vós para vos proteger e atrás de vós para vos defender de todos os perigos. Que a bênção e a graça de Deus desça sobre vós, sobre a vossa casa e sobre a vossa família, hoje e todos os dias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Paz e bem. Amém. Muito obrigada, Frei. Eu que agradeço. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio super especial. Agradecemos a paróquia também que prontamente nos atendeu. E o Frei que cedeu o seu tempo, que é tão corrido, né? Muito obrigada. Ó, todo mundo na igreja, hein? Aprendi um pouco mais hoje com É você. verdade, eu que aprendi, Frei. Muito obrigada. Pessoal, quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê um like aqui no nosso episódio, compartilhe esse episódio com a família, com os amigos, com toda a galera. Muito obrigada e até o próximo episódio. Obrigado.